Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vou aproveitar que tá bem na moda, tá sendo bem bastante pintado santinhos e vou fazer uma santinha aqui pra vocês que eu gosto muito, que é Nossa Senhora de Fátima, tá? Encontrei esse risco na internet, gostei bastante, ele era um risco digital, passei aqui pro tecido e vamos fazer juntinhos no passo a passo pra vocês aprenderem e fazer, tá bom? Aqui, ó, já fiz um fundo bem pequenininho, com o verde glacial e o azul soft, tá? E agora com o branco, eu vou fazer umas nuvenzinhas pegando aqui, ó. Aqui embaixo do desenho, eu acrescentei rosas pra ficar mais com o meu jeito, tá? E a gente vai fazer tudo juntinho. Enquanto que eu pego o meu pincel pituar aqui pra fazer essas nuvenzinhas, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal pra Claudeci Souza, de Gravataí, para Gina Garcia de Mogi Guaçu e para Ângela Regina. Então, a vocês três, a todas vocês, um grande abraço aqui do canal. Lembrando, gente, que se você está chegando aí pela primeira vez, está gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like caprichado, também já se inscreva aí no canal. E deixe também o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá? E eu também quero saber até onde os vídeos estão chegando, de onde que você está me assistindo, tá? Ó, bem simples, pouca tinta no meu pincel pituar número 6, mas você pode usar aí até o pincel de cabo amarelo, tá? O maior que você tiver. Ó, faça uma nuvenzinha, ó, vai aparecer bem pouco, talvez, porque eu tô fazendo bem clarinho, bem delicado aqui por cima do azul, ó. Não é nada riscado, não, tá? São só manchinhas bem suaves, sem deixar marcação mesmo, pra simular nuvens, tá? Ó, aqui eu vou forçar um pouquinho mais, ó. E aqui eu vou passar um pouquinho também, mas nem vai aparecer, ó. E pronto. Tá, feito isso, ó, eu já venho aqui pro rostinho dela, que é a primeira coisa que a gente faz, tá? Bom, vem aqui, ó, pro rostinho, como eu falei. Eu vou precisar de algumas cores, tá? Pra deixar bem bacaninha o nosso desenho. Salmão bebê, amarelo pele, castanho claro, chocolate e o rosé, tá? No meu pratinho, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu faço uma misturinha do salmão bebê com um pouquinho do amarelo pele, tá? Uma pincelada de cada, na mesma quantidade. Pra me tirar um pouco daquele amarelado, aquele tom amarelado do amarelo pele, tá? Pra quebrar um pouquinho, vamos dizer assim. E venho, ó, com esse tom e vou passar no rostinho dela aqui, ó, inteiro, tá? Ó, fica um tom de pele assim rosadinho, bem bonito, tá? Posso passar aqui, ó, por cima da sobrancelha, tudo. Deixo apenas, ó, a parte do olhinho, que eu não vou fazer nada, tá? Venho aqui, ó, e vou preenchendo todo, ó. Posso preencher já o pescocinho dela também e as mãozinhas, tá? Com esse tom aqui. Só preenchendo mesmo. Tá, preenchi, ó, todo o rostinho. Como eu disse, ó, eu deixei apenas a parte do olhinho sem pintar, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó, para esses olhinhos ficarem do mesmo tamanho. Tá, com o pincel número 6, agora eu venho com um pouquinho do castanho claro. Coloco, ó, aqui no meu pratinho, do ladinho da misturinha que eu fiz. Vou trabalhar, ó, com a tinta diluída e pouquinha tinta no pincel. O que que eu vou fazer? Eu preciso, ó, escurecer nos cantos do rostinho dela, pra mim ter profundidade, pra dar volume nesse rostinho, ó. Então, eu vou escurecendo por em volta, assim, ó, tá? Vou passando, ó, misturando bem. Aqui, ó, contornando o cabelinho e vou fazendo a junção bem certinho, ó, não posso jogar demais, por isso eu vou jogando, ó, de pouquinha tinta, bem pouquinha mesmo, vou trabalhando só com sujeirinha de tinta no meu pincel, tá, ó, dessa maneira. Aqui eu pego um pouquinho de tinta no cantinho do meu pincel, venho aqui, ó, na parte do pescocinho, ó, que aparece um pedacinho, e escureço também, ó, dessa maneira. Agora eu venho com a cor um pouquinho mais escura, que é o chocolate, deixo aqui, ó, vou mudar agora o meu pincel, vou pegar um pincel ainda menor. Agora, eu venho pro número 2. Vou trabalhar com a tinta bem na pontinha do pincel. Aqui, ó, por cima do olho, eu vou fazer, ó, a pálpebra. E puxo. A Nossa Senhora tem o olho, essa Nossa Senhora de Fátima tem o olho levemente fechado, né? Não fechado. Tipo, a pálpebra, errei o nome, é meia. Dá a impressão que tá mais
um pouco fechada, né? Então, aqui, ó, puxo. Venho com o restante, ó, da tinta aqui por baixo, pra mim dar, ó, escurecer um pouquinho mais aqui, ó, no pescoço também, ó. Agora, é interessante a gente já fazer aqui, ó, o nariz dela também. Então, com o mesmo tom, um pouquinho sujeirinha do castanho e um pouquinho do marrom, ali onde que tá marcadinho, ó, dou uma pinceladinha, outra, ó, bem pequenininha, simulando, gente, o buraquinho do nariz. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, uma voltinha, ó, com a tinta pra fora e puxo lá pra cima. Do outro lado, a mesma coisa, ó. E puxo, ó, já esfumando, ó. Aqui, ó, pra ficar bonitinho, vamos subir aqui só um pouquinho, ó. E pronto. Bem pouquinha tinta no pincel. Venho aqui, ó, pra mim fazer, ó, a boquinha dela, ó. O meu risco aqui ficou torto, porque a cabecinha dela tá levemente pro lado. Então, ó, passo tinta, tô tirando a tinta e venho novamente, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, tiro a tinta de um lado do pincel e venho aqui, ó. Vou fazer levemente, bem pouquinho, arcada. Vou tirar essa tinta aqui, ó. Ó, bem leve, bem de leve, arcada só um pouquinho, tá? Venho aqui, ó, põe já um cortezinho e aqui também. E, ó, dou uma leve esfumada aqui também. Mais um pouquinho do salmão bebê com amarelo pele, ó, pra mim dar uma leve clareada aqui, ó, na boquinha dela. Venho com o pincel com a cor rosé, pego um pouquinho do castanho claro junto com esse rosé, mais um pouquinho de rosé. Ó, notem que eu tô trabalhando com isca de tinta mesmo, é sempre bem pouquinha tinta. Aqui, ó, vou fazer a parte de cima do lábio, ó, e aqui, ó, a parte de baixo, ó, com pinceladinho. Depois eu ainda vou desenhar melhor isso daqui com o pincel zero, tá? Vou contornar melhor, vai ficar mais visível pra vocês verem. Tá, agora eu venho com o pincel número 6, novamente. Vou pegar, ó, um pouquinho do salmão bebê, sozinho, e vou dar claridade em alguns lugares. Aqui, ó. Na testa, ó. Notem que eu vou jogando a tinta, ó, bem aos pouquinhos e vou com sujeirinha de tinta no meu pincel. Porque quando a gente tá fazendo esse tipo de trabalho, aqui, ó, é necessário ir jogando de pouca tinta mesmo. É aquele ditado, menos é mais, tá? Então, a gente vai jogando bem de pouquinha tinta, ó, e dessa maneira, ó, notem que eu tô trabalhando mesmo só com sujeirinha de tinta no meu pincel, a gente vai tendo um resultado bem bacana, tá? E daí também não fica aquelas pinturas chapadas, ela vai ter mais movimento, né? Vai ter mais, ó, fica mais bonito. Tá, aqui, ó, vou jogar um pouquinho também aqui perto da roupinha, mas sem tirar, ó, a parte escura que a cabeça aqui faz no pescocinho. Mudo de pincel, venho pro pincel número 2, continuo com um pouquinho do salmão bebê, venho aqui, ó, no narizinho e vou, ó, dar uma clareada, ó, também, ó. E aqui, ó, por cima do lábio também, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, no queixo e vou dar uma clareada, ó, também. Mais um pouquinho. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e vou esfumando pros lados, dando uma clareada. Vou jogando, como eu disse, bem de pouquinha tinta. Eu vou trabalhar só com sujeirinha de tinta no meu pincel mesmo, tá? É dessa maneira que a gente faz mesmo, ó, pra alcançar um bom resultado, tá? Mais um pinguinho de tinta no pincel, venho aqui por cima, ó, da pálpebra e clareio, ó, aqui perto do olho. No outro, vou fazer a mesma coisa, ó. Dessa maneira. Tá, agora eu já venho do palha pra mim fazer, ó, lá por dentro do olho, tá? Ó,
uma pinceladinha aqui, outra aqui, ó. Mais um pouquinho, já venho no outro, ó, faço a mesma coisa. Quando a gente vai fazer imagens, assim, retratar alguém, a primeira coisa que a gente imagina é que a parte do olho, aqui, o branco do olho, a gente já faz logo com branco. E não. Branco a gente usa até aqui, mais para dar o ponto de luz mesmo, tá? Ó, fiz, agora eu venho com a pinceladinha do chocolate e vou fazer a bolinha do olho, ó. Mais um pouquinho. Esse olho aqui, ó, ela vai estar olhando aqui pro lado, ó. Limpo meu pincel. Tá, agora eu vou trabalhar, ó, com pincel zero. Eu gosto desse, para decoração de unha. Dou uma pincelada no sépia e no preto. Eu não posso passar aqui o preto puro, porque senão vai ressaltar demais a cor. Então, eu uso o sépia junto para dar uma quebrada nesse preto, tá? Venho aqui, ó, bem no meinho, pra mim fazer, ó, a bolinha lá de dentro, ó. Vou escurecer um pouquinho pros lados, ó, porque essa pálpebra aqui de cima, ela faz um pouquinho de sombra na bolinha do olho, ó. Então, escureço, passo, ó, escureço um pouquinho. Aqui, ó, vou puxar, ó, arredondar um pouquinho e fazer, ó, uma puxadinha, ó. Dessa maneira. Tiro, ó, o excesso de tinta do meu pincel, venho aqui na beiradinha dessa mistura com um pouquinho do chocolate, pra mim reforçar, ó, o risquinho aqui, ó. Bem delicadinho, gente, com pouca tinta no pincel. Aqui, ó. Dou uma pinceladinha pra mim fazer, ó, a sobrancelha. Volto pro sépia. E o preto, contorno, ó, aqui o olho. Aí, ó, pego um pouquinho do palha puro, porque eu preciso, ó, dar uma clareada aqui, ó. Mais um pouquinho. Dou uma pincelada, ó, pra dar uma clareada. Limpo o meu pincel e já vou, ó, no próximo olho. Venho com um pouquinho do chocolate, com essa mistura, passo um risquinho bem delicado, ó, mais um pouquinho. Venho aqui em cima, ó, pra fazer a sobrancelha, ó. Preto com sépia, faço, ó, a menina do olho, né, que eu acho que chama isso daqui, e escureço um pouquinho do outro lado também, e faço o contorno, ó. Aqui, ó, volto com um pouquinho do pincel número 4, só pra mim tirar o risquinho aqui no final, ó. Ajeito aqui. Venho, ó, com um pouquinho do chocolate e a misturinha que eu fiz, passo aqui, ó, nesse, e já venho aqui, ó, passando aqui, ó, também, ó. Sem fechar aqui, ó, tanto no olho como no outro, tá? Venho com um pouquinho do palha e vou clarear, ó, exatamente do mesmo lado que eu deixei aquele ali, ó, mais claro. Passei a tinta, agora eu venho trabalhando, ó, clareando um pouquinho, ó. Aqui por baixo. Venho aqui, ajeito novamente, escureço, ó. E pronto. Agora eu venho com a pinceladinha do branco e vou dar um brilhozinho, ó, aqui e aqui, ó. E pronto, ó. A parte do olhinho já fica dessa maneira. Com a pinceladinha do chocolate e dessa mistura que eu fiz, eu vou dar um pouquinho só de profundidade aqui, ó. E pronto, ó. Aqui na boquinha, venho, ó, com um pouquinho do chocolate.
com essa mistura que eu fiz de sépia e preto, mas eu vou usar mais o chocolate. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho. Faço um risquinho. Aqui desse lado, ó, também. Bem delicadinho. Quanto mais fininho eu fizer, mais bonito vai ficar, ó. Dessa maneira. Com a pinceladinha do salmão bebê, venho aqui, ó, coloco um brilhozinho no lábio dela também. E aqui, ó, na parte de cima também. Tá, com o pincel número 6, venho com um pouquinho do rosé, bem pouquinho, sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Vou dar, ó, vou fazer a bochechinha aqui, ó, um pouquinho rosada, ó. E desse lado aqui também, ó. E a parte, ó, do rostinho já fica, ó, dessa maneira. Tá, feito o rostinho, gente, aqui na parte da mãozinha também eu pego um pouquinho do chocolate e venho, ó, passo, ó, um leve contorno em cada dedinho. Vou jogando tinta bem aos poucos, ó, e já esfumo. Aqui também, ó, só pra definir os dedinhos e esfumo. Vem com pincel 0, pouquinha tinta no pincel, eu passo, ó, um contorninho. Aqui, quanto mais eu conseguir trabalhar com o pincel mais fininho, mais bonito o meu trabalho vai ficar, tá, ó. Aqui, ó, ela tá com a mão nessa posição, tá? Então, ó, os dedinhos, ó, estão virados pra cima. E vou trabalhar, ó, só contornando aqui mesmo. Aqui, ó, já faço, ó, contorninho aqui por baixo. E aqui, ó, a parte do dedão, ó, que aparece lá por trás do rosário, tá, ó. Vem com um pouquinho dessa tinta só pra me dar uma clareadinha aqui, ó, pouca coisa. E pronto, ó. Agora, eu venho, ó, fazendo a parte do cabelo aqui, ó. Vou escurecer essa parte. Eu começo com um pouquinho do sépia e do preto, trazendo, ó, com bastante cuidado, tá? Que eu posso usar, ó, até um pouquinho mais do preto pra ter bastante profundidade. E já vou pegando junto com sépia. Mais um pouquinho. Trago até aqui. Aqui, ó, eu já vou usar junto um pouquinho do marrom. Ponho lá junto, tá? Com a minha mistura, só pra deixar, ó, esse tom de cabelo um pouquinho mais claro aqui, ó, onde que pega mais claridade, tá, ó. Continuo com a misturinha de preto com sépia, só vou colocando junto um pouquinho do marrom aqui, ó. E trago o cabelo dela, ó, até aqui. Aqui por cima, ó, em alguns lugares vai aparecer também, ó, mas com voltinha, com ondinhas apenas, ó. Vou respeitando, ó, as dobrinhas que o tecido, que o manto dela faz, né, ó. E vou preenchendo, ó. Sempre trabalhando com a tinta um pouquinho diluída, que vai, ó, favorecer pra mim aqui, ó, na hora do enchimento, ó. E aquelas cores, sempre a mesma cor, preto, sépia, e jogo junto, ó, um pouquinho do marrom. E aqui do outro lado, eu vou fazer, ó, a mesma coisa. Esse lado aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho mais, ó, as voltinhas, ó. Venho com o pincel 0, vou puxar alguns fiozinhos.
Ajeito bem a ponta do meu pincel para ficar bem fininho. Não preciso, ó, puxar muita coisa não, tá? Só alguns para não ficar muito exagerado. E esse aqui eu só vou afinar um pouquinho a ponta dele aqui, ó. E mais um, e tá ótimo. E faço aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, tá? Tá, já preenchi o lado aqui, ó, mas agora eu quero dar uma claridade pra esse cabelo. Então, ó, com um pouquinho do amarelo pele mesmo, eu venho, ó, peguei com o mesmo pincel número 2, meio sujinho de tinta, e dou umas pinceladinhas, ó, pra fazer ondinhas, ó. Só aqui, ó. E nem precisa muita coisa não, tá? É só pra dar ó, uma claridadezinha aqui nesse cabelo, ó, tá? E pronto. Agora eu já venho aqui, ó, pra parte de dentro, aqui do manto. Gente, olha só, rostinho feito. Agora eu venho aqui, ó, com branco e um pouquinho de azul soft e vou pintar toda a parte aqui de dentro, tá? Só até aqui, ó, do manto, tá? Do manto dela. Vou usar o pincel número 8 no meu pratinho. Eu coloco branco e um pouquinho do azul soft, tá? Vou pegando essa misturinha junto com um pouquinho do aquarela silk, tá? E vou passar em toda a parte aqui, ó, do manto, tá? Tentar preencher tudo. Posso passar aqui por cima do colar, tá? Só preencher mesmo aqui, ó. Tá, preenchi, ó, todo de branco, apenas preenchi. Quem tiver um pouquinho de dificuldade de desenhar, já vem aqui, ó, marca, ó, a cinturinha dela, tá? Desenha aqui o bracinho, o cordãozinho aqui da cintura, ó, deixa essas partes, quem tem dificuldade em desenhar, ó, já marcadinho pra não se perder, tá? Tá, continuo com o pincel número 8 da 421, pego uma pinceladinha do cinza lunar, já vou junto, ó, com a sujeirinha do caqui. Venho aqui, ó, pra mim, porque o manto aqui de fora dela, ó, faz um pouquinho de sombra aqui na veste, né? Então, ó, já desenho, ó, aqui, ó, já subo com os riscos pra dar a impressão das voltas, aquelas dobrinhas, ó, que o tecido dá. Então, ó, já faço alguns riscos, tá, ó, puxando, ó, lá pra cima. Aqui também, ó, já venho escurecendo, ó, porque o manto, a parte de fora do manto, também faz um pouquinho de sombra aqui. Aqui, ó, na cintura, faço uns movimentinhos assim com o pincel e puxo, ó, risquinhos, ó. Quem tiver dificuldade, gente, em fazer com esse pincel maior, pode estar fazendo com qualquer pincel, tá? Eu já gosto de fazer mais com esse daqui. Aqui, ó, venho pelo lado de fora, ó, puxando a sombra aqui pro braço. E aqui a mesma coisa, ó, pelo lado de fora, ó, escureço um pouquinho só aqui a parte do ombro, mais um pouquinho dessa misturinha, jogo aqui, ó, e aqui, ó, também. Aqui, ó, na parte de cima aqui do vestido, puxo um pouquinho também, ó, uns risquinhos também, tá? Dessa maneira e contorno aqui, ó, o cinto que ela tem, tá? Dessa maneira, ó. Agora eu pego o pincel, eu vou pegar o número 8, mas o meu tem as cerdas bem compridas, ó, tá? Peguem um pincel molinho aí que vocês têm. Agora eu vou vir só com branco, coloco no meu pratinho, pego tinta só de um lado do pincel e vou dar volume, ó, como se o tecido fizesse voltinhas, ó. E como eu jogo apenas o branco aqui, em cima dessa misturinha que eu fiz de branco com o azul soft, ó, o branco vai aparecer bem, tá? Ó. É importante eu fazer esses detalhes aqui quando tiver seco. Quando a minha pintura estiver seca, eu venho novamente e dou mais uns retoques, só com branco. Pra quê? Pra ele poder aparecer bem, tá? Vai dar bastante volume aqui, ó, a sainha dela, ó. Olha como que já ficou diferente. Aqui, ó, com esse pincel mesmo, eu vou voltar com um pouquinho do cinza lunar e do caqui pra fazer uns risquinhos a mais aqui, ó. Limpo, volto pro branco e, ó, dou bastante volume, ó, a essas dobrinhas, tá, ó. E depois de seco, como eu falei,
dou uma retocada. Dessa maneira, ó. Aqui por cima, eu vou fazer, ó, a mesma coisa. Jogo um pouquinho do branco para ressaltar as dobrinhas que o tecido faz, ó. Olha que bacana, ó, que efeito bacana que já dá, ó. Não posso, ó, deixar as partes escuras muito fortes, tá? Quando isso acontecer, eu passo o pincel bem de levezinho em cima, porque ela tem que aparecer, assim, a sombra das dobrinhas, mas aparecer de forma bem suave, tá? Sem ficar muito escuro, certo? Ó, e faço aqui, ó, por tudo, com bastante cuidado, com bastante capricho. Tá, deixa esse pincel, venho com o pincel número 2, um pouquinho do sépia e do caqui, né? Ó, e vou escurecer aqui um pouquinho, ó, na cinturinha, aqui, ó, da santinha, pegando, ó, lá por trás, ó, do bracinho dela, ó, eu escureço um pouquinho e puxo aqui pra baixo. Desse lado aqui, ó, também, aqui é o manto, aqui, ó, lá por trás do braço, ó, aqui a cintura, então, essa parte aqui, ó, eu escureço também, ó. Com bastante cuidado, venho aqui, ó, até sumir, ó. Aqui, ó, eu preciso ajeitar bem essa dobrinha que o braço, né, que aqui tá coberto com o braço, a cor do vestido, eu venho aqui, ó, faço uma dobrinha, ó, e aqui eu escureço um pouquinho. Aqui, ó, nessa manga, eu venho com um pouquinho do sujeirinha do cinza lunar e do caqui, ó, e faço algumas dobrinhas, ó, também. Aqui, ó. Bem, volto com branco, com esse pincel mesmo. E vou fazendo o mesmo que eu fiz na parte da saia ali, ó, do vestido. Venho aqui, ó, passo um pouquinho. Aqui, ó. E pronto, ó. Dessa maneira. Agora, eu já venho, ó, pintando aqui, ó, o manto. Tá, a parte do manto aqui, ó, esse de fora, eu vou preencher, ó, todo com branco, apenas branco, sem fazer mistura nenhuma. Vou preencher tudo aqui por fora, ó, com branco. Com bastante cuidado, chegando com branco, ó, já lá em cima do meu risco, fazendo todos os contornos aqui, ó, da parte de baixo, respeitando só a flor, as rosas que eu fiz aqui, mas vou preencher ele todo até aqui, ó, só com branco. Tá, preenchi todo de branco, aí venho novamente com um pouquinho do cinza lunar, com o caqui, sujeirinha de tinta no meu pincel, vou trabalhar com esse mesmo pincel número 8. E onde, ó, eu ver que o tecido faz aquelas voltas, ó, eu passo um pouquinho e puxo pra cima, ó, pra ter volume. É bem pouquinho, tá? É só pra dar, ó, volume, fazer as dobrinhas, ó, que o manto aqui por fora vai fazer, ó, tá? Venho aqui, ó, aqui ele faz uma voltinha até aqui e vou fazendo, ó, em vários lugares, ó, as voltinhas que o tecido aqui, ó, que o manto da Nossa Senhora de Fátima faz. Aqui, ó, por cima da cabeça, notem que o tecido faz algumas voltinhas também. Então, ó, bem suave, ó, eu dou esse movimento, escureço aqui, ó, só um pouquinho nas voltinhas, ó, com bastante cuidado e puxo, ó, lá pra cima. Notem, ó, que um desenho simples, se você fazer, ó, os detalhezinhos, olha como que já fica um trabalho lindo. Aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho mais e aqui, ó, faço, ó, vou escurecer aqui só um pouquinho, ó, e pronto. Como eu já pintei ele todo no branco mesmo, nesse manto aqui, não há nenhuma necessidade de passar o branco novamente, tá? Agora eu vou fazer o detalhezinho dourado aqui em volta.
Tá, aqui no meu pratinho, para fazer o enfeitinho dourado, eu misturei um pouquinho de branco metálico com siena natural, apenas isso. Aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino a fazer outras cores metálicas, tá? Então, eu apenas misturei, tá? O branco com siena natural para ter a cor siena metálico, tá? Vou usar esse pincel aqui, ó, pincel 0, e vou, ó, passar um risquinho, ó, e tem que ser sempre da mesma largura. Aqui, ó, faz a voltinha, ó, no manto. E aqui, ó, também, ó. E eu tenho que deixar, como eu disse, sempre da mesma largura, tá? Pra ficar bem bacana. E aqui, ó, faço a voltinha também aqui no manto dela. Aqui, ó, ele vai subindo, ó, lá pra cima. Então, trago sempre da mesma distância, ó. A beiradinha do manto aqui dobrou, aqui ele foi lá por trás do bracinho, ó, e vem aqui, ó. E aqui, sim, ó, eu tenho que seguir também sempre a mesma distância, deixada aqui de beiradinha do branco, ó, tá? Pra poder o trabalho ficar bem certinho, bem bacana. Aqui, ó, vou fazer as dobrinhas e só contornando mesmo. Onde eu quero deixar esse enfeitinho dourado um pouquinho mais claro, tipo, dar uma claridade por causa do movimento do tecido, eu venho com um pouquinho de amarelo bebê e coloco aqui, ó. Tipo aqui, ó, aqui é escuro, né? Onde eu dei uma escurecida, aqui o tecido faz esse movimento, ó. Deixa eu ajeitar que eu vou fazer aqui pra vocês verem o que eu tô querendo dizer, ó. Então, aqui nessa volta, ó, esse dourado vai pegar um pouquinho de claridade. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do amarelo bebê, ó, pra deixar um pouquinho mais claro, tá? E continuo, ó, passando essa parte dourada, ó, por tudo aqui a beiradinha. Como eu disse, sempre, ó, a mesma largura, tá? E vou passar com bastante cuidado aqui, ó, pra não borrar o meu trabalho. Ó, trago até aqui. Ó, aqui já ficou um pouquinho mais largo. Às vezes, se a gente distrai, já força um pouquinho a mão e o risco já fica um pouquinho mais forte, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, ó. Dou claridade aqui um pouquinho. E é claridade, gente, não é luz, é claridade, ó. Tá? E continuo, ó. Venho, ó, trouxe até aqui. Aqui, ó. Até aqui. Aqui, ó, pega bem o finalzinho do manto. Então, ó, vou virar, ó. E fazer, ó, as voltinhas do tecido, ó. Sempre da mesma largura, ó. E trazer, ó, até aqui. Aqui vai lá pra trás. Essa parte aqui, ó, já dou uma clareada, ó. Aqui também e aqui, ó. E pronto, tá feito o enfeitezinho. Agora, eu venho aqui pra cima, na coroa. Tá, aqui pra coroa, eu vou usar o mesmo siena com branco metálico, o vermelho fogo e o vermelho escarlate. Com vermelho fogo, ó, eu venho fazendo a parte aqui, ó, do meio, tá? Lá de dentro, aquele tecido vermelho que tem lá por dentro da coroa, ó. E eu vou fazer essa parte do meio com esse vermelho, pra mim ter bastante volume, tá? Aqui nessa coroa, ó. Aqui, ó, vou passar também. A coroa de Nossa Senhora é meio tortinha mesmo na cabeça. Se bem que essa daqui eu entortei um pouquinho demais, mas não tem problema, tá? Ó. Tá, com vermelho escarlate, eu venho, ó, na parte de baixo. Se eu quiser aqui, eu posso jogar até ainda um pouquinho do vinho, tá? Pra escurecer um pouquinho mais, eu acho que eu vou fazer isso. Ó. Venho aqui e aqui, ó. Aqui em cima, ó, também vou jogar esse vermelho escarlate, ó. Eu tô usando, ó, o pincel número 4, tá? Pra fazer isso daqui.
E aqui em cima também, ó. Vou mudar o meu pincel agora, vou pegar o número 2, venho com um pouquinho do vinho e ainda vou jogar aqui, ó, pra mim ter um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho do vinho, ó, bem pouquinho, coloco ele junto com o vermelho escarlate e venho, ó, pra escurecer um pouquinho mais aqui, ó. E agora sim vai alcançar o resultado, ó, que eu quero, ó. Aqui em cima, bem pouquinho, jogo um pouquinho também. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá, agora, ó, venho com a misturinha de siena natural e um pouquinho do branco metálico, tá? Pra fazer a parte dourada aqui, ó. Vou só preencher o meu desenho com bastante cuidado. Tô usando o pincel aqui, ó, o número 2, e vou preenchendo, ó, com essa mistura de branco metálico e siena natural. Vou fazer mais esse pedaço aqui. Mais um pouquinho. Tá, aqui, ó, aonde eu quero dar um pouquinho de claridade, e aqui é até brilho, até luz mesmo, ó, porque o ogro aqui da coroa reflete bastante luz. Então, eu venho com um pouquinho do amarelo bebê e jogo, ó, bem aqui ao meio, e já, ó, puxo tanto um pouquinho para baixo como para cima. Um pouquinho mais do amarelo bebê, ó, jogo ao meio e vou deixando essa parte aqui, ó, em todos, ó, um pouquinho mais, bem mais claro, ó, que é onde vai refletir o brilho, né, ó. Um pouquinho mais. Esse aqui, ó, também. Sempre na mesma direção aqui, tá? Ó. E esses aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Tá, apenas preenchi aqui, ó, com o siena natural e o branco metálico. Daí venho, ó, mudei de pincel, tô trabalhando agora com um pincelzinho redondo, tá? Eu acho que é o número 2, mas o meu pincel aqui, ó, não tem marca nenhuma, tá? Esse pincel eu comprei em armarinho, mas foi bem baratinho, nem marca tem. Vem com um pouquinho do sépia, ó, dou uma pinceladinha aqui, aqui, ó, e aqui, ó. Aqui, ó, também, em cima da coroa, ó, aqui e aqui, ó. Bem pouquinho, tá, ó? Vou escurecer um pouquinho esse lado aqui, ó. Tiro excesso de tinta do meu pincel e já escureço, ó. Mais um pouquinho, bem pouquinha tinta aqui, ó. Dessa maneira. Volto com um pouquinho do siena natural, só pra mim ajeitar o começo aqui, ó. Pronto. Amarelo bebê, jogo um pouquinho aqui, ó, na mesma direção, com esse pincel mesmo. E aqui, ó. E aqui, ó, por tá de lado, já vai um pouquinho menos, tá, ó. E aqui eu puxo pra cima e venho, ó, ajeitando aqui pra baixo. Mais um pouquinho, aqui no meio, ó, tem que pegar bastante luz, porque é a principal. Então, ó, passo, esfumo um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Venho aqui, ó, também, ó, aqui vai pegar luz, ó. E agora eu vou ajeitar bem, ó. Puxando pros lados, jogo um pouquinho aqui, só sujeirinha aqui, ó. Venho com a pinceladinha do branco, ó. Dou uns pontinhos aqui, aqui, ó, e aqui. Na cruz, lá em cima também, vou dar, ó, um brilhozinho. Mais um pouquinho de tinta. E vou colocar, ó, aqui, ó, uma claridade também, ó. Primeiro, com o amarelo bebê. Depois eu dou uma pinceladinha, ó, com branco. Mais uma pinceladinha do siena natural, só pra ajeitar aqui, ó.
E pronto. A parte da coroa já fica, ó, dessa maneira. Bom, aqui, ó, ainda tem o coração que eu preciso fazer e o dourado aqui, ó, em volta da veste. Então, ó, com esse mesmo pincel que eu tô, pego um pouquinho do siena natural e do branco metálico e faço, ó, a parte dourada aqui, ó. Com bastante cuidado. Venho, ó, com vermelho. E vou desenhar, ó, o coração, o Imaculado Coração aqui, ó. Com um pouquinho do vermelho escarlate, eu já faço, ó, eu já dou uma leve escurecida nele dos lados, ó. Bem pouquinho. Aqui nem precisa risco, gente, é desenhar na mão mesmo, tá? Limpo meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do siena natural mesmo e puxo aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Com o amarelo bebê, eu vou dar, ó, os piquezinhos, ó, só. Venho com um pouquinho do sépia, misturo com esse siena metálico, né, que eu fiz, tá? Misturo um pouquinho de sépia nele. E vou fazer, ó, vou pegar o meu pincel zero para decoração de unha, que é um pouquinho mais fino. E vou fazer, ó, uma voltinha aqui em volta, bem fininho. Eu preciso deixar esse pincel bem fininho, ó. Em volta aqui, ó, desse Sagrado Coração, ó. E vou puxar como se fosse folhinhas, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, com o siena metálico, eu já tô chamando de siena metálico porque foi a cor que eu fiz, tá? Eu vou puxar um colar que tem na minha imagem aqui de referência, ó. Vem até aqui. E do outro lado, ó, também. Já vem, ó, com um pouquinho do amarelo bebê para dar claridade. E de um lado, ó, eu puxo o cordãozinho lá de dentro. Dessa maneira. Aqui, ó, com branco, uma pinceladinha de branco, eu deixo mais visível um cordãozinho que tem, ó, aqui na cintura dela, ó. E pronto. Com um pouquinho do branco, bem pouquinho, junto no meu pincel, eu dou um brilhozinho aqui, bem pouquinho. Pronto. Aqui, ó, nessa mão, nessa mão aqui, ó, ela segura um rosário. As bolinhas desse rosário, eu vou fazer com essa tinta aqui, ó, dimensional, tá? Então, ó, sai aqui, ó, vou tentar fazer as bolinhas todas do mesmo tamanho, então 5 bolinhas juntas, ó, 2, 3, 4, 5. Dou um espacinho, uma bolinha sozinha, 1, 2, 3, 4, 5. Um espacinho, uma bolinha sozinha, 1, 2, opa, ficou perto. Uma bolinha sozinha, né? Ficou perto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, aquela bolinha maior. E vou colocar as 3 Ave Marias, ó. Pai Nosso, 1, 2, as 3 Ave Maria. Aí vem, ó,
1, 2, 3, 4, 5. Uma bolinha sozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Uma bolinha sozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa maneira. Tá, venho novamente com o pincel 0. Agora eu quero a tinta bem diluída, um pouquinho de sépia com cinza lunar. Vou trabalhar com a tinta bem diluída para fazer um risco muito fininho, que é do cordãozinho do rosário. Então, eu venho, ó, ligando uma bolinha aqui na outra, com bastante delicadeza. Aqui, vem aqui, ó. Bastante cuidado. Aqui a gente não pode nem respirar para não riscar muito grosso. Tem que ficar bem delicadinho para ficar bem bonito mesmo. Dessa maneira. Tá, para essas bolinhas aparecerem um pouco mais, eu pego uma pinceladinha de tinta e vou ajeitando aqui, ó. Porque como eu fiz com o dimensional, a ponta fica bem pontudinha, né? Então, ó, dou uma baixadinha, ó, em cada bolinha. Eu posso fazer isso também até depois que as bolinhas estiverem mais secas, ó. Mas assim elas vão abaixar já um pouquinho, ó. Aqui também. Tá, e aqui embaixo, com o restante do siena natural com branco metálico, eu vou fazer, ó, uma cruz. Venho com um pouquinho mais da minha misturinha de sépia com cinza lunar, só pra mim encontrar ali a cruz e dou uma clareada nela aqui, ó, com o amarelo bebê. Dessa maneira. E agora, eu já venho fazendo, a cruz nem apareceu pra vocês. Deixa eu puxar aqui só um pouquinho pra vocês verem, ó. Só desenhei mesmo a cruz aqui, ó, tá? Só desenhei ela aqui. E agora, eu venho fazendo as rosas aqui, ó. Bom, parte da santinha aqui, tudo ok. Agora eu começo aqui, ó, nas rosas, tá? E vou começar pelas folhas. Vou fazer bem simples, vou usar apenas duas cores, o verde grama e o verde pistache. Então, vamos lá? Já adiantei as folhinhas, mas deixei essas duas aqui, ó, pra gente pintar juntinhos. E como eu falei, eu vou pintar de maneira bem facinho essas folhas, ó. De um lado, venho com o verde grama, limpo o meu pincel. Do outro lado, verde pistache, ó. Faço a junção e já completo aqui, ó, com o verde pistache. Só dessa maneira. Mais um pouquinho de verde grama, ó. Limpo o meu pincel, verde pistache, completo aqui do outro lado. E aqui, ó, eu já faço a junção, ó. E pronto, tá pronto as folhinhas. Agora, a gente já vem para as rosas. Já venho, ó, aqui para as rosas. E vou usar as seguintes cores: pink, tutti frutti e rosa candy. Então, vamos lá? Rosas feitas, como eu disse, eu vou pintar de forma bem simplesinha, usando as três cores. E deixei essa daqui, ó, já adiantei aqui, deixei essa daqui pra gente pintar juntinho. Com o tutti frutti, eu vou preencher, ó, toda a rosa. Com bastante cuidado aqui na hora de passar por cima do manto, ó. Preencho todo o desenho, levando a tinta bem em cima do risco aqui, ó. Tá, venho com a quininha do pincel, com um pouquinho de tinta, porque o desenho aqui é pequeno, ó, rosa pink, só o pink, né? Escureço aqui, ó. Mais uma quininha de tinta, ó, no cantinho do meu pincel, passo aqui por baixo, ó, e venho escurecendo. Aqui, ó, é aquele cálice da rosa, tá? Eu tô fazendo, assim,
um pedaço só, porque ele tá lá por trás do manto, ó. A rosa tá lá por trás. E já escureço. Mais um pinguinho só de tinta na quininha do pincel. Coloco sombra, ó, na ponta das pétalas aqui, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho, bem pouquinho, de rosa candy e passo aqui, ó, pra dar uma ressaltada nesse cálice e misturo bem. Mudo o meu pincel, venho pro pincel número 6, continuo com rosa candy, uma pincelada e vou fazendo as pétalas, ó. A rosa é bem pequenininha, então não tem como trabalhar muito. Aqui vai lá por trás do manto. Venho aqui, ó. Aqui. E já finalizo aqui, ó, a minha pétala. Mais essa, que vai, ó, lá por trás do manto. E essa daqui. Aqui eu vou fazer mais uma aqui. E fecho assim, ó, a boquinha da rosa. E aqui, ó, vou fazer uma pétalazinha. Com uma sujeirinha, ó, do Tutti Frutti e do Pink, eu escureço um pouquinho por baixo e por cima, ó, pra essa pétala aqui aparecer mais. Corto uma pétala aqui e uma pequenininha aqui, ó. E pronto, ó. Tá feita a nossa rosinha. Aqui eu ainda posso escurecer um pouquinho só com o Pink, ó. Pra dar uma divisão, ó, entre uma pétala e outra, ó. Bem pouquinho, tá? E pronto. Volto com o verde grama e um pouquinho do verde pistache. Dou uma diluída nas duas tintas. E aqui, ó, vou fazer algumas folhinhas, ó. Tô com o pincel. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais firminho. O número 10. Vou trabalhar com sujeirinha de tinta, ó, no meu pincel. Pra fazer aquelas folhinhas, ó, de segundo plano, tá? Bem pouquinho. Volto com o pincel. Aqui eu posso usar até o zero, ó. Só pra fazer uns acabamentinhos, ó. São uns arabescos mesmo. O desenho, ó, já vai ficando dessa maneira. E dessa maneira fica o trabalho todo concluído. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. A todos, meu muito obrigada. Um beijão e até o próximo vídeo.